Bom, muito obrigado. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à Comissão o convite para estarmos aqui presentes e traçar a nossa posição relativamente a este projeto de lei, o projeto 155/13 do Partido Socialista, que devo dizer que nos merece uma profunda crítica. Crítica não apenas pela forma como foi apresentado, pelo estilo com que isto surgiu, crítica principalmente pelas soluções que aqui surgem e que devemos dizer, e na minha qualidade de jurista digo, não deveriam corresponder a um projeto de lei apresentado no Parlamento português. Primeira questão, como é que surge este projeto? Este projeto corresponde a um pedido, e não há outra palavra, do Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que dá uma entrevista ao Diário de Notícias no dia 2 de abril de 2016, onde diz o seguinte: o que nós propusemos a este Governo é que é preciso encontrar uma forma de garantir que nas lojas que os municípios qualifiquem como históricos não haja lugar à resolução do contrato. Isto permitirá salvaguardar aquilo que o município venha a definir como o património da cidade, que transcende, de certa forma, o mero âmbito da propriedade privada e que merece ser protegido. Portanto, na verdade, o que este diploma corresponde é, no fundo, uma encomenda do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e, neste caso, os Srs. Deputados proponentes do diploma, que alguns são também titulares de órgãos autárquicos de Lisboa, resolveram fazer totalmente a vontade neste caso, encomendante. Por isso apresentaram um projeto de diploma que se intitula Regime de Classificação e Proteção de Lojas e Entidades com Interesse Histórico e Cultural. No entanto, se perguntarmos onde é que está neste diploma o regime de classificação e proteção, a resposta é simples: não existe. O diploma diz o que é uma loja ou entidade com interesse histórico? Não. O diploma diz a partir de quantos anos é que uma loja ou entidade pode almejar a tal historicidade? Também não. O que diz então o diploma? Quem vai decidir quais as lojas que são históricas é a Câmara Municipal. E note-se a utilização do singular, não são as câmaras, é a Câmara Municipal, em função de critérios definidos em regulamento municipal, relacionados com a sua atividade, património material e imaterial e património cultural e histórico. Que critérios são esses? Também não se sabe. É tudo muito vago. Tão vago que o legislador propõe, no seu artigo 3º, número 1, que seja a Assembleia Municipal, e mais uma vez utiliza o singular, a definir esses critérios no regulamento. E acrescenta ainda no número 2 uma série de vaguidades. Portanto, ou seja, isto em termos jurídicos não corresponde a absolutamente nada. Se vimos dizer existência de valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade, ou ainda a presença de traços constitui elementos estruturantes da identidade e da memória coletiva local, regional ou nacional. Isto não corresponde a absolutamente nada em termos de definição. Portanto, ou seja, o que é que sucede? A Assembleia da República, se este projeto vier a ser aprovado, remete totalmente para um regulamento municipal a definição dos critérios com base nos quais se retirará aos proprietários a possibilidade de denunciarem os contratos de arrendamento com fundamento na necessidade de obras. E a primeira questão que eu coloco é que se não há nenhum impedimento a esta aberração no artigo 112, número 5 da Constituição, que diz expressamente que nenhuma lei pode criar novas categorias de atos legislativos ou remeter para atos de outra natureza a possibilidade de integrar os seus preceitos. Portanto, ou seja, a nosso ver claramente, esta situação coloca um problema de violação do artigo 112, número 5 da Constituição. Porque o que dispõe este diploma, no aditamento que é feito, que se acrescenta 2 números aos artigos 6º, número 7 e 7º, número 4 do RJOPA, o regime jurídico das obras em prédios arrendados, é que é retirado aos proprietários a denúncia para remodelação e restauro profundo do imóvel. E até a denúncia para demolição, no caso de existir no locado um estabelecimento ou entidade sem fins lucrativos, que isto é tudo, portanto pode ser estabelecimento comercial como entidade sem fins lucrativos, nem precisa de ser loja, que tenha sido classificado como de interesse histórico ou cultural local. Como essa classificação inviabiliza a demolição e até toda e qualquer remodelação do imóvel, o resultado natural disto é o imóvel cair em ruínas, mantendo-se lá a loja histórica, onde ninguém entrará, mas que ficará com memória do verdadeiro absurdo legislativo que é este diploma. Aliás, quanto a lojas históricas, nós não deixamos de chamar a atenção, por exemplo, uma reportagem que surgiu na RTP há alguns tempos, que mostrava uma sapataria na Baixa de Lisboa que vende um par de sapatos por mês e continua a lá estar porque está com uma renda simbólica, deve pagar cerca de acho que eram 18 euros de renda e, portanto, pode continuar a viver nesse tipo de atividade. A verdade é que ninguém a quer. As pessoas não vão lá.
e, portanto, perguntar-se o que é que os senhores deputados quereriam proteger. Por exemplo, lojas de fotografia. Portanto, ou seja, neste caso, hoje em dia ninguém recorre a lojas de fotografia devido ao avanço da fotografia digital. É isto que vamos salvaguardar. Portanto, ou seja, a nosso ver, nada disto faz absolutamente sentido, ainda mais com o risco enorme de o imóvel cair todo em ruínas, enquanto existir a situação da loja histórica. Mas, em qualquer caso, também não deixamos de dizer que esta classificação, ao retirar grande parte do conteúdo do direito de propriedade aos seus titulares, porque uma das coisas que existe no direito de propriedade, sejamos muito claros, é o poder de transformação do imóvel. Portanto, ou seja, neste caso, que embora esteja sujeito a regras urbanísticas, desde sempre se considerou incluído no direito de propriedade. Este direito desaparece, portanto, ou seja, faça este diploma se houver esta tal classificação. E, portanto, isto na prática corresponde a uma expropriação. E por isso, nós, aliás, já o dissemos publicamente, o conselho que iremos dar aos proprietários que estejam sujeitos a uma classificação deste tipo é que processem as câmaras municipais e que reclamem a competente indemnização pela privação do seu direito de propriedade, caso isto venha a ocorrer. Embora, como se disse também, isto parece exclusivamente destinado a Lisboa. Mas o que o regime propõe é uma verdadeira expropriação selvagem, uma vez que nem assegura o direito de audição aos proprietários. E muito menos o direito de recurso para os tribunais. Não há aqui nada a prever-se quanto a esta situação. E, portanto, também eu pergunto se os senhores deputados estarão à espera, que fizeram este diploma, que estas garantias dos cidadãos constem do tal regulamento municipal que a Assembleia irá aprovar. É que se pensam isto, como se disse, trata-se de algo bastante grave em termos de garantias dos direitos dos cidadãos. Mas, na verdade, como se disse, com esta remissão, o que resultaria disto, se este diploma viesse a ser aprovado, com a remissão para o regulamento municipal, embora, como se disse, a nosso ver, este diploma é claramente destinado a Lisboa, porque foi pedido pelo Presidente da Câmara de Lisboa, se viesse a ser publicado como está, cada município do país passava a ter um regime diferente em matéria de arrendamento, numa matéria tão relevante como é a denúncia para obras. Portanto, ou seja, temos aqui que o município de São Pedro do Sul tinha um critério histórico, o município de Lisboa tem outro, o município de Tavira tem outro, e em todo o país passava a haver um regime diferente de denúncia para obras. O problema, no entanto, há uma norma na Constituição que diz, o artigo 165, número linha H, que o regime geral do arrendamento urbano é da competência do Parlamento. Ora, portanto, é manifesto que o Parlamento não pode remeter para um regulamento municipal e deixar na competência de cada município uma matéria como a denúncia para obras. Se isto não é inconstitucional, eu não sei o que é inconstitucional. Portanto, ou seja, neste caso, já temos tido bastantes surpresas, mas desta, devo dizer que se coloca neste caso. Mas, como se isto não bastasse, portanto, ou seja, para ver, no fundo, a pressa que existe, porque parece que o Presidente da Câmara também disse que tinha muita urgência nisto, a verdade é que o legislador ainda coloca um regime transitório no artigo 6º, onde diz o seguinte, que nem sequer é dispensado o próprio regulamento municipal. Portanto, ou seja, quando o diploma surgir, a Câmara Municipal pode, com base num conjunto de vaguidades, como se disse, como a que são referidas no artigo 3º, número 2 do diploma, classificar imediatamente as lojas históricas sem qualquer critério. E nem precisa de esperar pelo regulamento, que é o que diz o artigo 6º. Portanto, ou seja, como se pode ver, neste caso, isto demonstra, de facto, uma certa falta de respeito que existe pelos direitos, liberdades e garantias dos proprietários, que afinal nem o tal regulamento municipal é exigido para a sua proteção, quanto mais, já não digo, neste caso, o regime jurídico nesta situação. Mas a verdade, se o diploma tratasse apenas de lojas históricas, a meu ver, isto já seria bastante grave. O diploma, no entanto, não trata apenas de lojas históricas. Portanto, ou seja, podemos dizer aqui que haveria, como diz o povo, o chamado gato escondido com o rabo de fora. Mas aqui é exatamente o contrário. É o rabo escondido com o gato todo de fora, porque o que nós temos aqui é uma prorrogação total, à boleia do regime das lojas históricas, que também nunca se viu, de uma alteração geral de todo o período transitório do arrendamento, seja ele habitacional ou comercial. Portanto, ou seja, que aparece aqui metido, neste âmbito, em que se prorroga pela enésima vez o período transitório. Como se disse, nós estamos a discutir o congelamento das rendas desde novembro de 1910, e a verdade é que aqui temos nova prorrogação. Portanto, agora o período transitório passa a ser de 15 anos nos arrendamentos comerciais e de 10 anos nos arrendamentos habitacionais. Portanto, isto deve ser um caso único de técnica legislativa, que uma extensão geral do período de transição do arrendamento, incluindo o arrendamento habitacional, aparece escondida num regime sobre as lojas históricas. Como escondida, enfim, está à vista de toda a gente queira ver. Bom, mas deve dizer que o diploma está tão mal feito que nem sequer prevê a sua aplicação retroativa.
já que se isto fosse publicado como está, eu devo dizer que não se aplicava a nada, porque a maior parte dos negócios de transição para o know-how já ocorreram. E, portanto, se alterarem a lei agora, o que se vai verificar é que se isto só se aplica aos negócios de transição para o know-how que sejam publicados depois, que ocorram depois da sua entrada em vigor. É isso que diz o artigo 12º do Código Civil. A verdade é que toda a gente sabe o que é que o legislador pretende, prorrogar isto, mas então tem que determinar a aplicação retroativa do diploma, o que não faz. Portanto, ou seja, só isto demonstra de facto também, enfim, toda a gente percebe o que está aqui em causa, mas como já foi dito, inclusivamente na imprensa, a verdade é que isto é mais um dos absurdos que este diploma tem. Portanto, ou seja, e neste caso que se demonstra neste âmbito a forma como isto foi apresentado. Bom, o outro caso também que aparece é que isto vem pôr em causa expectativas que estão consolidadas, que devo dizer, e que me parece que não há qualquer justificação. Por isso, inclusivamente, já foi dito até, na imprensa e não se vê corretamente, que este diploma aparece não para proteger os inquilinos, menos no caso dos inquilinos habitacionais, mas para prejudicar os proprietários, que é o único seu objetivo. Porque o Decreto-Lei 156 de 2015, 10 de agosto, já consagrou que no caso em que termine o período transitório de um inquilino habitacional, ele tem direito a que seja paga pelo Estado a diferença entre a renda que é fixada com base no seu rendimento e a renda que resulta do valor patrimonial tributário. Portanto, consequência deste caso, o que sucede neste âmbito, em termos económicos, o inquilino não ganha nada com a prorrogação do regime transitório. Absolutamente nada, porque já está assegurado por este diploma o tal subsídio. A única coisa que existe de facto é que o proprietário deixa de receber a renda atualizada, ao contrário do que eram as suas expectativas. E muita gente, que inclusivamente adquiriu prédios com rendas antigas, contando neste caso com a situação de receber a renda atualizada a partir do momento em que cessa o período transitório, vai ser confrontado com isto, quando, pura e simplesmente, o Estado até quebra o seu compromisso, que é, de facto, assegurar, neste caso, o fim do período transitório pagando o subsídio, porque o subsídio está previsto na lei e existe. Estão em causa 50 mil inquilinos com carências económicas, de acordo com os dados, e é perfeitamente suportável pelo Estado. Portanto, não há qualquer justificação para que o Estado continue a querer que sejam os proprietários a fazer a segurança social dos inquilinos, em vez de assumir uma obrigação que ele próprio já tinha assumido no Decreto-Lei 156 de 2015. E, portanto, como dissemos, o diploma não dá qualquer benefício, nem sequer aos inquilinos habitacionais, tem apenas uma tentativa de prejudicar os proprietários. E, portanto, o que o diploma propõe, na verdade, enfim, é o regresso ao congelamento das rendas. Portanto, mais nada. E os efeitos disto são óbvios e já estão à vista de todos. Portanto, ou seja, bastou-se fazer este anúncio e o que já verificamos foi desconfiança dos proprietários e dos investidores imobiliários, retração da oferta de arrendamento, elevação enorme do valor das rendas num quadro de inflação negativa, que se verifica que nos últimos tempos, desde esta notícia, o valor das rendas está a disparar e a oferta de arrendamento a reduzir-se, e não me venham dizer que é por causa do alojamento local, porque o alojamento local tem 25 mil registros. Ora, comparado com os 700 mil arrendamentos que existem, não tem qualquer peso. Portanto, ou seja, vamos verificar, falando dos números. O que existe, de facto, é uma retração dos proprietários a partir do momento em que se falou em regresso ao congelamento de rendas. E, portanto, o resultado disto, degradação total dos imóveis, que nada mais, que ninguém mais irá investir na reabilitação urbana se continuarmos com medidas de congelamento de rendas. Eu devo dizer que, enfim, me parece, de facto, muito preocupante este tipo de medida. Devo dizer também, achei que as medidas que têm sido propostas têm sido, neste âmbito, para assegurar a reabilitação urbana, exatamente o contrário do que devia ter sido. O que surgiu foi o tirar o dinheiro das pensões do Fundo de Estabilização da Segurança Social para alocar à reabilitação urbana. Só que essa medida, que no fundo, para além de ser, como eu costumo dizer, que é a inversão total, o mundo pernas para o ar, porque os proprietários fazem a Segurança Social dos inquilinos e o Fundo de Estabilização da Segurança Social é que faz a reabilitação urbana. Portanto, ou seja, isto costumo dizer que é esta indicação. Mas vejam bem o que é que isto representa em termos de valores. Os números são sempre decisivos, porque o Governo primeiro falou em 1.400 milhões. Depois já baixou para 500 milhões, quando viu o resultado que isto seria, porque até que se vai dizer que é para ter rendas controladas, isto não tem lucro possível. E, portanto, neste caso aqui, o que irá verificar-se é isto. Mas há um estudo que diz quanto é que é preciso gastar só para reabilitar os imóveis em Lisboa. São 8 mil milhões. Portanto, ou seja, neste caso, que resultam disto. Portanto, se este investimento neste fundo fossem de 500 milhões ou de 1.400 milhões, não servia absolutamente para reabilitar os imóveis que um século de congelamento de rendas causou na capital.
E por isso é impossível dispensar o investimento privado na reabilitação urbana e com este investimento público nada resolverá. Mas para haver investimento na reabilitação urbana é necessário que as pessoas tenham consciência que, de facto, isto é uma aplicação que lhes permite retorno do seu capital e que não são sujeitos a ónus, como são, por exemplo, a necessidade de prorrogar os contratos. E precisamente por isso, eu devo dizer que me preocupou muito o surgimento desta proposta e a forma como isto apareceu. O Presidente da Câmara de Lisboa, a meu ver, antes de fazer propostas absurdas sobre as lojas históricas, que os senhores deputados, pelos vistos, prontamente acolhem, devia pensar que temos aqui em Lisboa uma cidade que só tem 500 mil pessoas, das quais 25% são inquilinos da própria Câmara Municipal e que só por serem subsidiados, de facto, residem em Lisboa. Portanto, neste momento, Lisboa tem a população dos anos 20 do século passado. Portanto, ou seja, que é o resultado que nós temos depois de 100 anos de congelamento de rendas em Lisboa, com todos os centros urbanos degradados e a população expulsa para os subúrbios. Por isso, não é congelando as rendas, como agora se propõe, e impedindo a reabilitação dos imóveis, como também ainda mais se propõe, neste caso, porque basta haver uma loja e todo o prédio fica impossível de reabilitar, porque qualquer pessoa sabe que, enquanto estiver um estabelecimento na loja, não há qualquer hipótese de fazer esse investimento para este efeito. Ninguém o faz. Portanto, ou seja, o resultado disto é o prédio ficar completamente inviabilizado e depois até podemos dar-se o caso de a Câmara intimar para obras coercivas e dizerem, como muitas vezes diz, mas está lá um inquilino e o inquilino não sai. E, portanto, não há obras que se possam fazer neste âmbito. E, por isso, devo dizer que não é congelando as rendas e impedindo a reabilitação dos imóveis que a cidade voltará a ter população. Pelo contrário, a degradação dos imóveis e a rarefação do arrendamento privado continuará a expulsar a população para os subúrbios. E, por isso, a nossa opinião da Associação Lisbonense de Proprietários é que este diploma constitui uma iniciativa lamentável e, por isso, espera-se que os senhores deputados tenham o bom senso de a reponderar. É com isto que eu terminaria as nossas observações. Muito obrigado.